Fala moçada, moçada boa, moçada estudiosa, vamos que vamos. Olha só, hoje a gente não fez nenhum exercício de gases, né? Então eu resolvi fazer um aí com vocês. Aqui está exercício um, porém ele é o 6 da lista, tá? Porque eu fiz aí com vocês hoje dilatação e gases. Mas vamos lá, vamos entender a treta toda aqui e ver se a gente consegue. Uma equipe de pesquisadores interessados em estudar a concentração de ozônio em uma região da atmosfera planeja enviar um balão para captar dados meteorológicos a 20 mil metros de altitude. Para recuperar os dados captados pelo dispositivo de medida, o balão precisa estourar. Lembra que eu expliquei para vocês? À medida que o balão sobe, a pressão diminui e o volume o quê? Aumenta. Até contei uma história aí do padre, né? O padre foi tentar fazer uma coisa como essa aí, acabou tendo um acidente fatal, mas enfim. Isso ocorrerá quando você for, isso que eu já expliquei. As figuras mostram a forma do balão como a temperatura e a pressão atmosférica variam com a altitude. Então tá aqui, a forma do balão é um balão esférico, tá? Aqui você tem a, a temperatura em função da altitude e a pressão em função da altitude. Agora vamos aqui para a comanda. Para essa situação, considera-se que o gás dentro do balão e os gases atmosféricos são como gases ideais. Assume-se também que a pressão interna do balão depende apenas da pressão atmosférica. Beleza. Aqui que é o detalhe, eu vou até deixar maior um pouco aqui para a gente conseguir ler. Quantas vezes o raio do balão deve aumentar para captar os dados meteorológicos desejados? Tá, nós não falamos disso hoje, né? A gente não falou sobre essa relação de raio, mas não vai ser difícil não, sabia? Não vai ser difícil em nenhum momento. Vamos primeiro aqui analisar o gráfico. O que o gráfico fala para a gente? O balão está subindo, a altitude está aumentando, né? Então, na altitude zero, quanto era a pressão? 100 quilopascal. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai tirar do problema. A pressão no ponto A, ou a pressão inicial, escreva da maneira que você achar melhor aí, eu vou escrever P0. A pressão P0, ela vale 100 pascal. Beleza. Ó, deu para entender aqui agora. 100 quilopascal, né? 100 quilopascal. Beleza. À medida que o balão sobe, né? Quando chega aí na altitude de 10, ele fala no texto que é quantos km? 20 mil quilômetros, né? Então é só vir olhar aqui no gráfico, em 20 mil quilômetros, a pressão diminui para 10 quilopascal. Então a pressão inicial é 100 e a pressão final 10. Agora eu vou buscar os dados 10 quilopascal de temperatura. A temperatura quando está lá embaixo, né, quando está no solo, T0, 300, né? 300 Kelvin. E quando chega à altura de 20, né, 240. A temperatura aumentou para 240. Beleza. Galera, é só aquela formulinha lá que eu ensinei para vocês hoje. Só aquela formulinha, ó. P0 vezes V0 dividido por T0 é igual P vezes V sobre T. Quais são os dados que eu não tenho no problema? É volume inicial e volume final, né? Volume quando ele está lá embaixo e volume quando ele está lá em cima. Então vamos deixar isso aqui como incógnitas, né? Então qual a pressão inicial? 100. Como vai ter pressão de um lado e do outro, eu não vou nem colocar o quilo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui que minha caneta hoje está mais doidona que o normal. 100. Quanto é o volume? Não sei. V0. Ó, essa caneta hoje está terrível. Vamos tentar mais uma vez aqui. 100 vezes o volume lá embaixo, que é V0, dividido pela temperatura lá embaixo, que é quanto? 300. Tranquilo. Subiu o balão, a pressão mudou para 10.
Vocês entendem porque não posso colocar, não preciso colocar o quilo aqui, que vai cortar, então é irrelevante. O volume eu não sei quanto vale. E a temperatura é quanto? 240. Então vamos lá. Zero com zero vai embora, zero com zero vai embora, zero com zero vai embora. Sobrou o quê? Que o volume, olha lá, ó, é igual. 24 está dividindo, passa multiplicando. 24 dividido por 3 vezes zero. O que sobrou para a gente? Que o volume é 8 vezes o volume inicial. Então o volume teve que aumentar 8 vezes. Inclusive, eu falo muito disso em aula com vocês, né? É um distrator, porque tem uma resposta lá que é a letra B, que vale 8. Porém, não foi isso que ele perguntou para a gente. Ele perguntou para a gente o seguinte: quantas vezes, deixa eu até abrir de novo aqui para me ler, quantas vezes o raio do balão deve aumentar para captar os dados meteorológicos? Ora, volume é πr ao cubo, né? Então eu posso vir aqui e substituir, né? Π raio ao cubo é igual a 8 π raio, quando o balão está lá embaixo, ao cubo. Π com π cancela. Então vamos lá. Ó, vou fazer o seguinte, aqui está o cubo, né? Vou jogar para o outro lado ao cubo. Então eu vou ter raiz, jogar o cubo não, jogar a raiz cúbica, né? Opa, minha câmera aqui está atrapalhando um pouco. Só um minutinho que eu faço a edição aqui agora. Então jogou lá para o outro lado, né? Raiz cúbica de 8 R0 ao cubo. Ora, a raiz cúbica de 8 é 2. Corta a raiz aqui, sobrou R0. Ou seja, em outras palavras, quantas vezes tem que ser a relação do raio para que o balão estoure? 2 vezes o raio inicial. Na hora que o balão dobrar o raio, com essas condições do problema, vai estourar. Molezinha, né? Se a gente voltar para lá, deixa eu só achar a tela que está isso daqui. Eu não sei onde está mais. Só um minuto. Tá aqui. Pronto, fez o corte. A resposta certa, letra D. Tá joia? Um abração para todo mundo. Vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Um abração para vocês.